Não compreendo esse tempo. Se o dia clama, não posso parar. Na esteira dos dias, meus pés cansados mal podem acompanhar. Porém insistente, ele vem e tira-me do chão. Anestesiado, decido me entregar. Água viva, minha sede, vem matar. Vem comigo, não deixe a vida me devorar. Me pare um pouco, me abrace um pouco, me faz descansar. No domingo passado eu contava para vocês que nos últimos 50 anos nós vivenciamos o maior movimento populacional da história. Nós deixamos de ser um mundo essencialmente rural para nos transformarmos num mundo essencialmente urbano. E com isso nós tivemos inúmeras vantagens, inúmeros benefícios. A vida em sociedade, com todo mundo próximo, somando com os seus dons, com as suas habilidades, proporciona enormes presentes para a gente. Mas, ao mesmo tempo, no meio das pessoas, dos grandes aglomerados, surgem inúmeras fobias, inúmeros medos que têm afetado a vida de milhões e milhões de pessoas. O que são as fobias? Fobias são aqueles medos desproporcionais, direcionados a objetos, pensamentos, situações, animais, que não necessariamente representam as ameaças reais. Fobias são irracionais, e se a gente compartilhar alguns dos nossos medos sem nenhum tipo de controle para os nossos amigos, eles vão dizer assim: ué, mas por que você tem medo disso? Por que você se sente desconfortável diante desse animal tão pequenininho, ou desse objeto? Ele é inanimado, ele não pode fazer nada por você. Você está seguro, por que você sente medo? A gente não consegue explicar, porque fobia é assim mesmo. Fobia é algo desproporcional que não apresenta uma ameaça real. As fobias são sentidas de uma maneira muito intensa. E a melhor maneira de expressar isso é da seguinte forma: mãos e pernas tremem e formigam, o coração dispara, o estômago revira, o peito busca oxigênio e o suor escorre em ondas de calafrios pela pele quente. Um desmaio parece algo inevitável. Um médico citado por mim semana passada, Acioli Luiz Tavares, disse que de 13% a 20% da população brasileira já teve ou um dia terá algum tipo de fobia grave, que careça da intervenção de terapeutas, que careça da intervenção de medicamentos, a fim de minimizar a ansiedade diante de tamanha tensão. Deixa eu citar alguns outros exemplos de urbanofobia. Pistranfobia. Já ouviu falar de pistranfobia? O medo exagerado de confiar em pessoas. No ambiente urbano a gente cruza com tanta gente, se relaciona com tanta gente, no trabalho, em família, na vizinhança e no clube, e a gente vai se frustrando tanto com as pessoas, que um pouco do medo de confiar nos outros vai nos afetando, e isso gradativamente pode se transformar numa doença. Um segundo exemplo, filofobia, o medo exagerado de se apaixonar. Algumas pessoas continuam saindo de final de semana, continuam se aventurando nas festas, nos barizinhos de sexta, de sábado, continuam se dando em relacionamentos, mas relacionamentos sempre
pontuais, sem nenhum tipo de aprofundamento. E quando o coração começa a acusar um pouquinho de paixão, a possibilidade de uma eventual relação conjugal, imediatamente essas pessoas correm por fobia. Fobia de se apaixonarem e de criarem vínculos afetivos. Um outro exemplo, a gamofobia, o medo exagerado de casar. Algumas pessoas aqui, casadas, namorando há 15, 20 anos, talvez se perguntaram a respeito disso. O que acontece com o meu namorado ou com a minha namorada? Está aí. O nome é gamofobia. Medo exagerado de aliança, de assumir compromisso, de dividir a conta bancária, de viver debaixo do mesmo teto. Por fim, tocofobia, o medo exagerado de engravidar. É isso mesmo, isso acontece principalmente com as mulheres, mas de alguma forma também acomete alguns homens. Basta que o resultado dê positivo para esse pessoal entrar em verdadeiro surto. Não é o caso de muitos de nós aqui, nem mesmo do Beto, o nosso tecladista, que acabou de engravidar de novo. Eu não sei quantos de vocês estão sabendo, mas fica só entre a gente, o pessoal que está assistindo pela internet, tá bom? Semana passada a gente conversou sobre o medo da violência, um medo que afeta assim o nosso país de maneira muito avassaladora. E hoje a gente vai conversar, como a gente tem visto já ao longo de toda a liturgia, o medo da solidão. O medo da solidão. Quem introduz esse assunto para a gente é uma filósofa espanhola chamada Elsa Ponset. Ela diz o seguinte: o medo da solidão pode ser considerado uma séria epidemia do século XXI. Uma grande epidemia. O que parece ser um grande contrassenso, né, gente? Porque nós vivemos cercados de verdadeiras multidões de pessoas. Há uma pesquisa que afirma que se a gente passar o dia andando em São Paulo, no centro de São Paulo, mais especificamente falando, a gente é capaz de cruzar com cerca de 1.800.000 pessoas. Em apenas um dia. 1.800.000 pessoas no centro de São Paulo. A gente não mora em São Paulo, mas nós temos os nossos colegas de trabalho, os nossos parentes, os vizinhos, nós temos as pessoas com quem a gente se diverte, com quem a gente se entretém. Na maioria das vezes nós estamos cercados de pessoas, mas isso não necessariamente tira do nosso coração aquela sensação ruim, desgastante e desgostosa de não podermos contar, na verdade, com nenhuma dessas pessoas que nos cerca. O medo da solidão, segundo Elsa Ponset, contém um sentimento de desamparo que enfraquece, inclusive, o nosso sistema imunológico. É isso mesmo. Se a gente se deixa abater pelo medo da solidão e a gente não trata isso, a gente não conversa sobre isso, a nossa saúde pode ser afetada. Já foram constatados medicinalmente pessoas que têm o aumento da pressão arterial por conta desse tipo de fobia, aumento dos hormônios responsáveis pelo estresse, aumento de peso e obesidade, aumento no uso de drogas e entorpecentes e também diminui significativamente a qualidade do sono dessas pessoas. Razão pela qual a gente tem que parar um pouquinho e conversar sobre esse assunto, certo? Segundo uma pesquisa da BBC de Londres, o medo da solidão não é um problema apenas para os idosos, porque tem muita gente que pensa assim, não é? Quem se sente sozinho são os idosos, aqueles que ficaram longe dos filhos, aqueles cujos netos já têm outras coisas para fazer e não ligam tanto para eles, mas não. Estatisticamente não. Essa pesquisa da BBC mostra exatamente o seguinte: idosos com mais de 75 anos sentem solidão sim, mas apenas 27% desse grupo diz que estão sofrendo demasiadamente com isso. Você sabe qual é o grupo que mais sofre de solidão dentro da faixa etária do nosso país? De 16 a 24 anos.
40% das pessoas dessa faixa de idade afirmam sentirem grande solidão. Sabe o que isso revela? Isso revela que as inúmeras alternativas e ferramentas que a gente tem no mundo virtual, tais como as nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp e tantas outras coisas, não tem minimizado esse sentimento no nosso coração. É possível você estar participando de inúmeros grupos nas redes sociais, recebendo mensagens o tempo inteiro, mas ainda assim se sentir sozinho, ainda assim se sentir abandonado. Inúmeras disfunções acontecem na vida da gente quando a gente é tomado por esse medo. Eu queria mencionar algumas dessas disfunções. Em primeiro lugar, solteiros precipitados têm trocado a sua condição por um mau relacionamento. A bem da verdade, muitos solteiros, viúvos, divorciados sofrem muito com a solidão, né? Não é simples, depois de um dia de trabalho, voltar para casa e não ter com quem compartilhar as lutas, com quem compartilhar as alegrias, com quem dividir um pouco a respeito do dia. É difícil demais. Muitos sofrem e sofrem bastante, mas em meio a essa situação difícil, alguns viúvos, solteiros, divorciados, têm se precipitado e têm trocado a solidão por um mau relacionamento, e isso não é inteligente. Isso não faz bem. Muitos solteiros, viúvos e descasados já se arrependeram grandemente por conta dessa opção. Uma outra disfunção é a seguinte: cônjuges oprimidos têm encontrado dificuldade de pedirem o divórcio. Ué, Renato, você está estimulando essa coisa do divórcio, é isso? Não, eu estou querendo dizer que existem cônjuges que são oprimidos, e oprimidos de tal forma que não deveriam continuar numa relação conjugal. E você quer um exemplo disso? Cônjuges que são violentados, que são vítimas de agressão física, mas pelo medo de permanecerem sozinhos o restante da vida, não falam nada, não compartilham esse problema com ninguém, e não têm coragem de dizer para o seu cônjuge: olha, eu estou abrindo mão do relacionamento, eu vou viver a minha vida sozinha ou sozinho daqui para frente. Uma terceira disfunção: pais mal amados têm feito de tudo para que os seus filhos não saiam de casa. Quando uma mãe não se sente amada pelo marido, uma mulher não se sente amada pelo marido, uma relação simbiótica pode acontecer na relação com os filhos. E essa mulher, sem se aperceber disso, ela começa a colocar sempre críticas nos namorados do filho, da filha, e a intenção por trás disso tudo é manter os filhos por perto. Esse tipo de postura é uma postura gerada pelo medo da solidão e que tem emperrado a vida de muitos dos nossos filhos. Um outro exemplo de disfunção gerada pelo medo da solidão: pais temerosos têm aberto mão da responsabilidade de disciplinarem os seus filhos. É tanto medo da rejeição, é tanto medo do abandono, que a gente não consegue dizer não, a gente não consegue colocar limite na vida dos filhos. A gente não consegue dizer: olha, debaixo dessa casa, desse telhado, quem manda sou eu, as regras são minhas. Abrem mão do posto de pais, abrem mão do posto de mães e se tornam amigos dos seus filhos. Se tornar amigo dos filhos não é dar um passo de vantagem, não é dar um passo de avanço, pelo contrário, é dar um passo de involução. A tarefa de pai e a tarefa de mãe é uma tarefa superior. E o relacionamento de pai com filho, o tratamento entre pais e filhos é algo que a gente não consegue terceirizar em hipótese alguma. Adolescentes imaturos também têm aberto concessões perigosas para integrarem o seu novo grupo. A gente bem sabe que essa fase da adolescência funciona assim, né?
Os nossos filhos, meninos e meninas, adolescentes, se afastam um pouco dos pais, querem um pouquinho mais de autonomia e automaticamente começam a tentar migrar para um outro grupo, para um outro bando com o qual possam se identificarem. Isso é natural, isso faz parte da vida, faz parte do momento deles. Entretanto, alguns dos nossos filhos, despreparados no contexto de casa, emocionalmente, intelectualmente, acabam muitas vezes abrindo concessões perigosas, tais quais o uso de drogas e entorpecentes, a prática de sexo descabido, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo de aliança, e essas coisas têm marcado a vida de muitos dos nossos filhos, com gravidez precoce, com vício e coisas que eles acabam levando para o resto da vida. Também adultos inseguros têm sofrido com o medo da solidão. Eles têm tido dificuldades de colocarem limites aos outros companheiros e dizer para eles: olha, dessa vez eu não posso cumprir com a sua expectativa. Alguns adultos são tão imaturos que não conseguem dizer: não, eu não posso. Não, eu não consigo. Por favor, peça para uma outra pessoa. Nesse momento, olha, eu gostaria, mas não tenho condições de te ajudar. Pelo medo da solidão, pelo medo de perderem um amigo, pelo medo que o amigo encontre um outro amigo e vá embora. Um outro exemplo: mulheres abusadas, violentadas, têm resistido ao direito de denunciarem os seus agressores. Porque se eu disser isso, se eu cair na mídia, se isso for parar nos jornais, como é que um outro homem vai se aproximar de mim? O que é que as pessoas vão sentir com relação a mim depois de uma denúncia como essa? E por fim, pessoas perturbadas têm rejeitado veementemente um tempo de solitude. Eu digo pessoas perturbadas porque uma das necessidades mais prementes que a gente tem para o desenvolvimento de estabilidade emocional, você sabe o que é? A capacidade de ficarmos sozinhos. A capacidade de nos afastarmos de vez em quando das grandes multidões. Ao longo dessa semana, no grupo pequeno, a gente estudava Marcos capítulo 6, e a gente percebia Jesus, depois de um dia intenso de trabalho, dizendo assim para as multidões: olha, vocês podem voltar para casa, a gente vai continuar estudando a respeito do reino de Deus uma outra hora, num outro momento, mas podem ir embora. Os discípulos se aproximaram e disseram: Jesus, para onde a gente vai? Jesus disse: a gente não, vocês. Vocês vão entrar no barco, vocês vão cruzar o mar, enquanto eu vou subir para o alto de um monte. E Jesus tem ali no alto de um monte um tempo de solitude. A solitude é fundamental para a gente entrar em equilíbrio com a gente mesmo. Ela é fundamental para a gente ouvir as nossas dores, para a gente perceber os nossos machucados, para a gente perceber os nossos limites, para a gente descobrir se de fato a gente está vivendo a vida na direção dos propósitos para os quais a gente foi chamado por Deus. E é fundamental também para a gente encontrar a pessoa que mais importa a gente encontrar, o nosso Deus. E ouvir a voz do nosso Deus, voz esta que tem a capacidade de colocar ordem no nosso mundo interior. Enquanto alguns têm medo da solidão, outros deveriam abrir mão da vida agitada e ao lado de outras pessoas para um tempo assim, de maior silêncio, de maior quietude, para encontrarem-se consigo mesmas e também para encontrarem-se com o seu Criador. Quais são as principais causas da solidão no mundo contemporâneo? Primeiramente, a nossa cultura materialista, gananciosa. Alguns de nós não temos amigos porque ao longo de uma vida a gente priorizou grana, dinheiro, e a gente trabalhou o que a gente não devia trabalhar, a gente perdeu amigos que a gente não deveria perder, a gente focou na edificação de um patrimônio que a gente não sabe mais onde colocar hoje. Para quê? Em segundo lugar, a nossa cultura autocentrada.
Aqueles que se aventuram em relacionamentos interpessoais, muitas vezes, estão mais preocupados naquilo que a amizade pode fornecer para si, do que o contrário. E isso, com o passar do tempo, desgasta. Quando a gente só usa as pessoas que estão por perto da gente, elas percebem. E mais cedo ou mais tarde elas dizem assim: ok, é melhor você procurar um outro fornecedor. Estou cansado de só oferecer, estou cansado de só dar de mim mesmo para você. Em terceiro lugar, a nossa cultura superficial. Porque, como bons brasileiros, a gente é bom em contar piada, a gente é bom em sentar numa roda de amigos, tomar um refrigerante, tomar um café, bater papo, falar sobre coisas das mais diversas, mas nós somos péssimos em falar do nosso próprio coração, nós somos péssimos na hora de mergulhar nas nossas emoções, de falar o que não vai bem dentro da gente e de ouvir aquilo que está dentro do coração do outro. Essa superficialidade faz dos nossos relacionamentos extremamente frágeis, que podem se romper de uma hora para outra. Em quarto lugar, a nossa cultura descartável. Antigamente, quando a gente quebrava algum bem, a gente logo pensava assim: a gente precisa consertar esse bem, a gente precisa consertar esse equipamento. De alguma forma, esse paradigma era o paradigma dos relacionamentos do passado. Quando alguém tinha algum problema de relacionamento, logo pensava assim: eu preciso consertar esse relacionamento também, eu preciso me ajustar, eu preciso de uma DR com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Mas o paradigma de relacionamento com os equipamentos eletrônicos mudou. E assim que alguma coisa dá sinais de mau funcionamento, a gente descarta de uma vez por todas e imediatamente. Poucos consideram o conserto, e isso também tem constituído um novo paradigma para as nossas relações. Bastou uma pisada na bola, bastou um deslize, bastou uma situação constrangedora que roubou o nosso prazer e a nossa alegria, e então a gente joga tudo para cima e a gente procura um outro amigo, um outro companheiro, uma outra pessoa que possa vestir as nossas fantasias de um relacionamento perfeito. Em quinto lugar, a nossa cultura arrogante. Cultura essa que faz com que a gente tenha imensa dificuldade de procurar os nossos amigos para dizer assim: viu, fui eu, perdão. De fato, eu disse o que eu não deveria dizer. De fato, eu não estive ao seu lado quando eu deveria estar. Me perdoe. Me perdoe. A arrogância faz com que a gente enferruje os nossos relacionamentos e não os leve adiante. Por fim, a nossa cultura secularizada, que faz com que a gente perca a transcendência e a gente não pense mais no relacionamento com Deus como algo que realmente importa para satisfazer a nossa necessidade relacional, inclusive dentro daqueles que vivenciam uma experiência religiosa. É possível que você frequente uma igreja, é possível que você frequente essa igreja, é possível que você use os seus talentos e os seus dons para fazer uma comunidade como essa funcionar, é possível que você use os seus recursos financeiros e sustente uma comunidade assim. E apesar disso tudo, não desfrute de tempo numa relação de construção de amizade efetiva com o Deus que te assiste. Sem esse tipo de relacionamento que se dá quando a gente entra no quarto, a gente silencia as demais vozes daqueles que estão por perto, para ouvir a voz que mais importa, através de uma leitura consciente, profunda da palavra de Deus, e uma resposta do nosso coração ao Deus que nos criou e tem formatado a nossa vida. Não há construção de amizade, não há deleite de coração, e há sim a possibilidade de um enferrujamento da vida. Frequentei a igreja tanto tempo, não senti nada. Você se deu ao relacionamento com Deus. Servi numa igreja durante muito tempo, não aguenta mais.
talvez porque se sentiu usado na relação com as pessoas e não conseguiu ser nutrido devidamente porque havia ausência de um relacionamento efetivo com Jesus. Existem muitos exemplos bíblicos de solidão na Bíblia. Um exemplo é o do paralítico que vivia ao lado de um tanque chamado Tanque de Betesda. Esse sujeito vivia ali ao lado de outros doentes, cegos, pobres e outras pessoas que precisavam de cura. E eles viviam debaixo de uma superstição. A superstição era a seguinte: eles acreditavam que de vez em quando um anjo do céu descia e movia as águas daquele tanque. E a superstição dizia que o primeiro que pulasse naquelas águas, no momento em que elas fossem removidas pelo anjo, seria curado. E sempre tinha alguém que dava um pulo dizendo assim: eu vi, a água foi movida. E esse paralítico nunca tinha como descer as águas, porque ele não tinha, segundo o versículo 7 do capítulo 5, ninguém que o ajudasse a entrar no tanque. Alguns de nós chegamos onde chegamos, sozinhos, sem ter para quem ligar num final de semana, num final de dia, sem ter com quem repartir a nossa vida, porque tivemos uma construção de vida que nos levou a uma caminhada paralela, distante. E isso fez de nós gente que não tem com quem contar. Salmo 25, verso 16, é sobre o ungido rei de Israel, Davi, que certa vez orou dizendo: Deus tem misericórdia de mim, pois estou só e estou aflito. É possível que a gente ame o Senhor, se relacione com o Senhor, se nutra dessa amizade com Deus, mas ao mesmo tempo perceba do lado de fora uma dificuldade imensa para lidar com os trapaceiros, com aqueles que se dizem amigos, mas quando nós viramos as costas, eles nos ferem, eles nos machucam, eles puxam o nosso tapete. Mateus 26:40 é um momento crucial na vida de Jesus, no qual ele se sente muito tenso, nervoso e ansioso, e ele pede para 3 dos seus discípulos orarem com ele. E ele começa a orar e de repente ele ouve alguém roncando. E ele diz assim: viu, vocês estão dormindo? Eu acabei de pedir para vocês ficarem comigo, permaneçam comigo, eu estou passando mal, eu estou por um momento ruim. E ele começa a orar mais uma vez, de repente ele ouve um outro ronco e diz assim: pessoal, de novo? Eu não posso contar com vocês, eu estou a ponto de ser traído, eu estou a ponto de ser preso, eu estou a ponto de ser morto, e vocês não podem me ajudar. Grandes decepções, grande sentimento de abandono. O texto que vai nos ajudar a pensarmos juntos sobre atitudes que nos ajudam diante do medo da solidão é o texto de 2 Timóteo 4, de 9 a 11. Uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, um dos homens mais importantes do Novo Testamento, para o seu filho na fé, que ele havia deixado como pastor na cidade de Éfeso, alguém em quem ele confiava. É um texto onde os mais variados relacionamentos do apóstolo Paulo estão dispostos, e da forma como estão dispostos, inúmeras lições podem ser tiradas para a gente. O curioso dessa história toda é que o apóstolo Paulo é alguém solteiro. Ele não se casou, ele não teve filhos, e ainda assim ele conseguiu administrar relacionamentos que o faziam sentir-se bem, pleno e satisfeito, apesar da ausência de um relacionamento conjugal. É possível a gente se sentir bem e ter bons relacionamentos que nos nutrem, mesmo se nós não estivermos casados. Uma outra consideração importante é de que o apóstolo Paulo era um sujeito extremamente voltado às tarefas, como a gente costuma dizer por aí nas empresas, né? Ele era um tarefa orientado.
Mas mesmo assim, ele aprendeu, como fruto da maturidade, a assumir algumas práticas que mantinham pessoas por perto. É possível a gente ter características de empreendedor e, ao mesmo tempo, ser moldado pelo Espírito de Deus para cultivarmos relacionamentos e não terminarmos a nossa vida na solidão. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 9, diz assim: por favor, venha assim que puder, Timóteo. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga João Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente os meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eúbulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. É justamente a partir desse texto que a gente consegue receber algumas lições para lidarmos com a superação do medo da solidão. A primeira dica é a seguinte: invista em relacionamentos profundos e transparentes. Se você quer se livrar do medo da solidão, do medo de ficar sozinho, do medo de não ter com quem cuidar, invista a sua vida em relacionamentos, na construção de relacionamentos profundos e transparentes. No verso 9, Paulo diz a Timóteo: por favor, venha assim que puder. Venha assim que puder. O relacionamento entre Paulo e Timóteo não começou no momento da necessidade do apóstolo Paulo, no momento de crise enfrentado pelo apóstolo Paulo. Ele começou muito antes. Eles se conheceram na cidade de Listra. Paulo havia se tornado amigo de sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Ambas eram mulheres de fé, segundo as Escrituras. E na terceira vez que Paulo passou pela cidade de Listra, ele disse assim: que tal, Timóteo, você que é um rapaz de fé, que tem demonstrado fidelidade no seu relacionamento com Jesus, vir comigo. Eu teria todo o prazer de te treinar, de te formar intelectualmente, de te formar espiritualmente, de te encaminhar na vida. Ele disse: ok, é o que eu quero, é tudo o que eu esperava de você, Paulo. E ele aceita esse convite e caminha com o apóstolo Paulo. Durante anos, Timóteo recebeu da parte de Paulo um investimento sério, sistematizado. Bênçãos incontáveis surgiram da vida de Paulo para a vida de Timóteo. E é agora, depois de anos de investimento, que chegou o momento de colher. Por isso, ele escreve uma carta para Timóteo e diz: com toda a liberdade de quem tem saldo em caixa para pedir o que ele vai pedir, por favor, venha assim que você puder. Venha assim que você puder. Somente quem investe na construção de relacionamentos
transparentes e profundos é que pode dizer, viu, você poderia gastar com um tempo comigo essa semana? Que tal a gente tomar um cafezinho numa padaria da cidade, só para a gente bater um papo? É possível. Somente quem investiu a vida na vida de outro é que pode dizer, olha, eu não estou muito bem hoje, será que você poderia orar por mim? Um outro fato interessantíssimo desse texto é a gente perceber que Timóteo não possuía uma bola de cristal. Eles estavam morando em cidades distantes. E Paulo não o cobra dizendo assim, viu, você não está sabendo? Você não tem uma bola de cristal para perceber que eu estou precisando da sua ajuda? Não. Pelo contrário, ele manda uma mensagem, ele escreve uma carta e diz, eu estou precisando de você. Ele deixa clara a sua necessidade. Não aguarde que as pessoas adivinhem a sua necessidade. Cobrar delas, como quem espera que a necessidade seja prevista numa bola de cristal, é ingênuo, é imaturo, é deselegante e é ineficaz. Só gera quebra de expectativas e amargor no próprio coração. A primeira dica é essa. Você quer acabar com o seu medo da solidão, então invista em relacionamentos profundos e transparentes. A segunda dica está aí. Respeite o momento daqueles que caminham contigo. Respeite o momento daqueles que caminham contigo. Nem todo mundo a quem você chama de amigo está no mesmo momento de vida. Tem as mesmas condições de você, de se dedicar à amizade, de se dedicar ao relacionamento como você, na hora que eu e você precisamos. Percebam os versos 10 e 11. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para a Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Paulo também tinha diversos amigos, e amigos em fases diferentes da vida. A primeira menção é a menção de Demas, um amigo que o abandonou, porque ele amou mais as coisas desta vida. Demas é o sujeito que está no tempo de errar, de bater a cabeça e de amadurecer. E Paulo sabe disso. Talvez Demas tenha tomado decisões para ir para longe de Paulo por conta da sua paixão pelo dinheiro, da sua paixão pelo sucesso profissional, da sua ambição em termos de construção material. Mas ao invés de criticar o seu amigo, ao invés de demonizá-lo diante do próprio Timóteo nessa carta, ele apenas constata: Demas não está no momento de permanecer comigo. Ele está no momento de errar e de amadurecer. A outra menção é a menção de Crescente, que foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Os dois estão num momento semelhante, o momento de ir e de empreender. E nem sempre aqueles que precisam se afastar da gente por conta dos seus motivos profissionais o fazem por conta de ambição. Existem fases diferentes da vida. Às vezes a gente se ressente porque alguns dos nossos filhos não aparecem tanto, não ligam tanto. Mas se a gente for perceber, alguns deles estão passando por um momento especial, que demanda deles, uma energia deles, um equilíbrio deles, que eles mesmos ainda não conseguiram estabelecer na vida. E Paulo tem tranquilidade para perceber e reconhecer esse momento de Crescente e esse momento de Tito. Existem amigos da gente que precisam estudar, se dedicar ao início de um negócio, precisam fortalecer o relacionamento conjugal, estão lidando com uma crise com os filhos e por isso se ausentam da amizade. Tudo bem. Há tempo para isso. E a gente precisa compreender isso para manter relacionamentos. Relacionamentos que no momento podem não ser tão prazerosos assim, mas que eventualmente no futuro podem voltar a ser novamente.
Ele conclui dizendo: só Lucas está comigo, porque Lucas está num tempo diferente. Lucas está no tempo de ficar e de conviver. Há condições de temperatura, de pressão, que viabilizam um tempo ao lado dele. Pessoas como Lucas podem responder às nossas mensagens e às nossas brincadeiras por WhatsApp o dia inteiro. Podem aceitar um convite para jantar quase que toda semana. Podem aceitar um convite para viajar, de repente, no final do ano, com a família inteira, porque há condições para isso. É muito importante que a gente perceba a necessidade de respeitarmos o momento daqueles que convivem com a gente. Não demonize os seus amigos rapidamente, não. Faça uma leitura do momento deles. E tenha a devida paciência para que você não rompa com aqueles que no futuro podem estar perto e muito perto de você. Terceira dica, dada pelo apóstolo Paulo a partir dos seus próprios relacionamentos: resista à tentação de exercer possessividade. O medo da solidão faz isso com a gente. A gente faz amigos e quando a gente os tem por perto, muitas vezes a gente os quer só para a gente. Só para a gente. O apóstolo Paulo mostra no versículo 1 uma postura altamente liberal para com as suas amizades. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os seus irmãos. Ele está escrevendo uma carta para o amigo dele, ele está se sentindo sozinho e está precisando de ajuda, mas ao invés de só falar dele, dos sentimentos dele, das necessidades dele, ele acrescenta outras pessoas que também amam Timóteo. Viu, Timóteo? Não é só eu que estou com saudade de você, não. Existem outros amigos seus que gostariam muito de ter você por perto. Eubulo está te mandando um abração. Prudente não vê a hora de tomar um café com você. Lino diz que adoraria jogar uma partida de basquete contigo. Cláudia e os outros irmãos já estão preparando uma festa. Ou seja, o apóstolo Paulo não é alguém que administra relacionamentos possessivos. Ele permite que os seus amigos sejam amigos de outros. Sempre que a Bíblia fala a respeito do padrão de relacionamentos estabelecido entre o nosso Deus e a gente, ele fala isso em termos de cordialidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, abrir a porta e me oferecer lugar à mesa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O mesmo não acontece com os relacionamentos chamados de relacionamentos diabólicos. Os seres espirituais do mal, eles não batem a porta, eles arrombam o coração das pessoas e eles entram no coração e na alma das pessoas com o intuito de tê-las para si. É o que a gente chama de possessão demoníaca. Alguns de nós, com o medo da solidão, temos feito dos nossos relacionamentos possessivos e diabólicos. Quem faz isso só neutraliza o outro. Neutraliza o melhor do outro, o sorriso do outro, a fonte do outro. Pessoas possessivas consomem o outro, os seus dons, os seus sorrisos, as suas habilidades, a sua agenda. Pessoas possessivas inviabilizam a felicidade do outro. Se você não quer ficar sozinho, você quer lidar com o seu medo da solidão, resista à tentação de administrar relacionamentos assim. Em quarto lugar, demonstre carinho constantemente a quem você ama. Demonstre carinho. Seja um pouco mais afetuoso. Perceba no versículo 19, o grande Paulo, tarefa orientado, mais racional, dizendo assim:
envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Ele está conversando com Timóteo e dizendo assim: tem outros amigos meus perto de você. Se você tiver condições, dá um toque para eles e diga que eles me fazem falta também. Mande saudações, mande um abraço, manda um beijo para eles. É interessante como essas manifestações de carinho têm o poder de cultivar a boa relação entre as pessoas, não é verdade? Mandando um recado para elas, mandando uma mensagem para elas, fazendo um telefonema para essas pessoas de vez em quando, oferecendo a possibilidade de um café com elas, fazendo um elogio. Mas, curiosamente, quando a gente ouve algo do gênero, a gente logo pensa assim: ninguém faz isso comigo. Eu esperava tanto que algumas pessoas fizessem isso comigo. Mais uma vez, os nossos amigos não têm bola de cristal, os nossos amigos têm tantas responsabilidades quanto a gente, e essa palavra não é uma palavra para eles, essa palavra é uma palavra para a gente. Se a gente quer ter amigos, se a gente quer se livrar da solidão e do medo de terminarmos sozinhos, que a gente dê esses passos, que a gente tome essas iniciativas. Isso é fruto de uma pessoa madura emocionalmente. Em quinto lugar, entregue as suas frustrações aos cuidados de Deus. Porque a gente está falando de relacionamento, né? E não tem como a gente se relacionar com as pessoas sem se frustrar. Você quer se frustrar comigo? Fica um pouquinho mais perto de mim. Você quer ter arranca-rabo comigo? Vive comigo. Você quer perceber as minhas incoerências? Chega mais perto. Vai ser fácil de você perceber. Assim acontece nas amizades de vocês também. Quanto mais próximo, quanto mais perto, mais a gente se decepciona, mais a gente percebe as virtudes, mas mais a gente percebe também os defeitos de quem convive com a gente. No versículo 21, Paulo diz assim: Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. As inúmeras decepções que a gente enfrenta na vida geram penhor de amargura. Amargura que funciona como um peso sobre os nossos ombros. Peso esse que tira a nossa alegria na caminhada. Se a gente não lida com as nossas amarguras engolem a gente. E gradativamente a gente vai vivendo como gente cética que não confia em mais ninguém. Como gente azeda que só consegue fazer crítica o tempo todo para a postura das pessoas, para o sorriso das pessoas, para o choro das pessoas. Gente que acaba gradativamente só afastando as outras pessoas que estão por perto. Paulo precisou tratar a sua amargura para com Alexandre, e ele tratou a sua amargura com Alexandre diante do Senhor. Mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Quem são as pessoas que te magoaram nos últimos 6 meses, 1 ano, e que têm azedado a sua vida? Você consegue lembrar de algumas dessas pessoas? Você consegue mencionar o nome delas para você mesmo nesse momento? Que tal você entrar no seu quarto, ainda hoje, para dizer assim: ó Deus, eu não consegui lidar bem com esse negócio não. Não desceu até agora pela minha garganta. Me ajuda, derrama do teu azeite sobre a minha vida para que esse negócio desça de uma vez por todas. Coloca mais amor no meu coração, me dá mais sabedoria e discernimento. Amolece o meu coração, Deus, porque eu quero seguir a minha vida.
O problema das amarguras é que elas lançam âncora sobre a nossa existência e a gente fica preso e não consegue ir para frente. Em sexto lugar, com o propósito de superar o medo da solidão, cultive o hábito de restaurar vínculos quebrados. Às vezes a gente só tem pendência de relacionamento que a gente precisa resolver. Às vezes é um pouco mais sério. E os vínculos são quebrados. Foi o que aconteceu na relação entre Paulo e um sujeito chamado João Marcos. João Marcos foi um outro aprendiz do apóstolo Paulo. Eles se conheceram numa viagem missionária de Paulo. Nós não sabemos muito bem a razão desse quebra, mas no meio dessa viagem missionária, João Marcos precisou voltar para sua casa. Talvez por saudade da mamãe, do papai, por saudade do quarto, da sua Netflix, talvez pela imaturidade do seu próprio coração em meio às perseguições religiosas, medo de acabar morto. Ele voltou para casa e o apóstolo Paulo ficou furioso. Como é que eu invisto a minha vida na vida de um sujeito assim e depois de pouco tempo ele volta para a casa dele nos abandonando no meio do caminho? Quando surgiu a oportunidade da próxima viagem, Paulo não perdeu a oportunidade. Olhou para Barnabé, seu companheiro de viagem, e disse assim: esse moleque não viaja com a gente. Barnabé disse: está de brincadeira, Paulo. A gente precisa dar mais uma chance para ele. Ele é só um menino. E Paulo diz assim: menino, coisa nenhuma. Se você quer, vá com ele para um outro lado diferente do meu. E foi o que aconteceu. Barnabé e João Marcos foram para um lado e ele e Silas foram para o outro. Gente, nós estamos falando de dois discípulos de Jesus. Nós estamos falando do rancor e da amargura de um cara que escreveu a maior parte dos textos do Novo Testamento. Nós falamos de um cara que para muitos de nós é visto como um herói, mas não é um herói. É tão somente um sujeito como a gente, limitado, frágil. E se a gente se escandaliza com o que ele fez, basta a gente ser um pouquinho honesto para perceber que em outros momentos, em outros níveis, nós temos feito isso também com as pessoas que convivem com a gente. Depois de alguns anos, ele escreve essa carta para Timóteo e diz: Timóteo, se você tiver condições, traga João Marcos com você. Fiquei sabendo que ele está perto de você, morando perto de você. Diga para ele, se ele tiver dúvidas em aparecer aqui, que ele me é útil para o ministério. Reparando, inclusive, o que ele havia pensado anos atrás de João Marcos. É a capacidade de restaurar vínculos quebrados. A gente é bom para criar problema, a gente é bom para abrir pendência, mas a gente precisa, como discípulos de Cristo, sermos igualmente bons na prática de restaurar os vínculos quebrados. Quem é que você precisa procurar ao longo dessa semana para dizer: olha, a gente precisa bater um papo? Isso é um diferencial na nossa vida como discípulos. Problemas todo mundo tem, pendências todo mundo abre, mas sentar para resolvê-las nem todo mundo faz, porque somente aqueles que são cheios do Espírito de Deus é que conseguem dar passos tão profundos e significativos assim. Em último lugar, com o propósito de superar o medo da solidão, fortaleça as bases da sua amizade com Deus. Mas não bastam as outras amizades? Não bastam as outras amizades que a gente nutriu com investidas, com perdão, com pacificação, sem possessividade? A resposta é: não, elas não bastam. Sabe por quê? Leia comigo os versículos 16 e 17. Fui levado perante o juiz, mas todos me abandonaram. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Ele me livrou da boca do leão. Sabe o que esses versículos estão nos dizendo? Que se nós fizermos tudo certo na relação com os nossos amigos,
tudo certo, tal qual a gente conversou até agora. Isso não significa que as pessoas sempre estarão por perto, prontas para nos acolher quando a gente mais precisa delas. Mais cedo ou mais tarde, nós encontraremos pessoas que nos abandonarão. Nós toparemos com amigos de quem a gente esperava uma postura diferente, mas eles nos decepcionaram. E é justamente nesse momento que a gente descobre a necessidade de cultivar a única amizade capaz de se manter fiel o tempo todo, sem nenhum tipo de variação ou sombra de intensidade. A amizade com Jesus, a amizade com o nosso Deus, aquele que nos ama e nos acolhe de maneira incondicional. Paulo diz: o Senhor permaneceu ao meu lado. Todos me abandonaram. Era a minha primeira conversa perante o juiz. Todos sumiram. Todos tiveram medo. Mas o Senhor não. O Senhor estava ali comigo. O Senhor permaneceu ao meu lado. E mais, o Senhor me deu forças. Os nossos amigos, por melhores que sejam, e por melhores que sejam as intenções dos nossos amigos, elas não têm o poder que somente há no poder de Jesus Cristo. E às vezes nós precisamos de muito mais do que simplesmente um ombro para chorar. A gente precisa da intervenção de um Deus poderoso, de um amigo poderoso, que vem para nos resgatar e vem para nos curar. Ele me livrou da boca do leão. Quando os meus inimigos cresceram diante de mim, Ele é que se posicionou. Muitos outros correram e foram embora, mas Ele permaneceu fiel e me livrou da boca do leão. Esse texto nos faz lembrar de algo que o próprio Deus fez em favor da gente, para nos livrar do maior perigo que a gente corria, o perigo da morte. Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo, Jesus de Nazaré, para que os nossos pecados com relação a Deus fossem cancelados no sofrimento e na morte dele. E por conta da morte dele, nós fomos acolhidos como amigos de Deus. Essa é a grande boa notícia que nós podemos receber nesta noite. O nosso relacionamento com Deus não é viabilizado pela nossa bondade, pela nossa justiça, pela nossa capacidade de oferecer cestas básicas para Deus, mas ele é estabelecido pelo movimento gracioso de Deus em nos perdoar dos nossos erros e de cancelar o escrito de dívida no peito de Jesus, naquela cruz, para que a nossa amizade fosse uma amizade para sempre, perene, sem variação nem sombra de intensidade. Isaías 44, 21b diz o seguinte: eu o fiz, você é o meu servo, ó Israel, eu não te esquecerei. O nosso Deus não se esquece da gente. Quando os nossos amigos somem, quando eles desaparecem, o Senhor está sempre ao nosso lado. Salmo 27 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, aqueles cujos vínculos são os vínculos mais intensos humanamente falando, o Senhor me acolherá com a sua graça e com a sua bondade. E o Salmo 68, de 5 a 6a diz: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é o Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. 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 Não tenha medo da solidão. Deus dá um lar para os solitários.
Concluindo, você tem sofrido com o medo da solidão. Esse medo tem tirado o seu chão, tem feito você sofrer. Então dê passos largos na direção da consolidação de amizades significativas no presente, a fim de poder contar com eles no futuro também. Os nossos passos não são uma garantia de que essas amizades estarão lá. Mas se esses passos não forem dados, certamente eles não estarão onde deveriam estar no futuro. Você tem sofrido com o abandono das pessoas? Então conte com Jesus. Então conte com Jesus, com a presença de Jesus, com o acolhimento de Jesus, com o livramento de Jesus, com a cura de Jesus. O único que pode corresponder a todas as suas expectativas, habilitando-o para conviver com pessoas tão imperfeitas quanto eu e você. Que tal a gente fechar os nossos olhos e investir um tempo em oração a respeito desse assunto? Vamos fazer isso?